Mas lá você fez teatro, nessa escola daí? Nessa eu fiz, fazia à noite um curso meio pré-profissionalizante, assim, mas fazia 3 vezes por semana. Me apresentei, pessoas foram me ver fazendo abajur lilás de Plínio Marcos. Eu fazia a bicha master, que era dona do lugar, maldosa, malvada. E é uma coisa muito louca, porque eu não sei por... é lógico, é porque eu era ator e não sabia. Mas quando... Tudo isso para dizer... Você vê que eu respondo longamente. Tudo isso para dizer, quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui com a faculdade, porque as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado, já sabia que eu gostava de aparecer, de fazer as piadas. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava contando... Eu ia de grupo em grupo fazendo as minhas imitações dos normais. Eu escrevia textos dos normais e eles falavam, Fábio, conta aqui pra gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito da minha cabeça, do Rui e da Vani, fazia, eles riam muito, que maravilha, haha. E aí eu ia para um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra, e aí fazia para outro grupo, eu fazia, sei lá, para uns 10 grupos, umas apresentações assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa, aí um dia eu tava indo embora, e aí o cara me parou na quadra e falou, Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô, assistir o programa, você não quer ir não? Aí eu falei, lógico, pô, o Jô, incrível, tá? Ele falou, de repente você pode fazer lá. E eu falei, não, então entrega seus textos pro Jô. Assim, eu pensei, pode ser legal entregar os textos pro Jô. Aí eu fui pra casa, imprimi os textos, no dia seguinte fui lá na faculdade e fui com os textos na mão e eu queria até achar isso, uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo o Rui e a Vani. Pra mostrar. Pra mostrar, pra dar pro Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha pra ver o Jô lá entrevistando pessoas e tal. E aí na hora eu pensei, cara, o Jô não vai ver isso. Imagina se o Jô vai pegar minha VHS do moleque que ele nunca viu na vida. O carro dele para na porta do estúdio. Ele não vai ver a minha VHS. Entendeu? E aí eu, nesse meio tempo, falei assim, realmente não adianta eu entregar isso pro Jô, não vai adiantar nada. Então eu vou pedir pra fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje, tendo um programa, eu penso, que loucura. Imagina se alguém me pede pra fazer lá na frente um negócio, o caos que tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho, eu rasguei meu texto, assim, escrevi num papelzinho rasgado, assim, Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria, baseado nos normais. E aí, quando deu o intervalo da gravação, eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada, eu cheguei ao Jô, dei o bilhetinho, abracei o Jô, ele, tudo bem, tudo, Jô, tá aqui, obrigado. E aí a produção, ainda dei sorte que a produção não me expulsou, porque poderia ter me expulsado de lá. Claramente, falou, amigo, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu para um lugar, porque já estava no tempo de voltar a gravar. Foi no impulso, assim. Foi no impulsão, e eu pedi para fazer lá na frente. E aí eu voltei para o lugar, eu peguei o Jô num ótimo dia, o Jô leu aquele bilhete, deve ter achado curiosíssimo. E aí começou a filmar, eu vi ele conversando meio com o diretor ali, e aí começou a filmar. E ninguém viu que estava filmando, estava todo mundo conversando, porque ele fez, gente, por favor, aqui, eu recebi aqui um bilhete. E aí eu falei, caralho, ele vai ler meu bilhete. Fábio, é isso mesmo, Fábio? Eu tava ali, é isso mesmo, ele queria uma chance de fazer. Ele falou, bom, então tá bom, introdução pro Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar, é que eu entendi, tá gravando. Porque eu achei que era, o Jô tá lendo aqui pra dizer, Fábio, depois você faz e tal. Sim. Nessa hora, onde estava seu cu? Por enquanto... Em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou... Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais, aquele texto que eu fiz lá, eu fazia tanto, que eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade estava lá. Eles estavam muito... animadíssimos. Então, o Jô me chamou você tinha um bom material e você tinha torcida. Então, você estava um pouco ajudava. mais... Sim, bom sim. material na minha cabeça, obviamente, que funcionava ali, porque eu nunca tinha escrito nada. Não, mas eu digo assim, quando a gente vai escrever uma piada pro palco, você testou, funcionou 5 Exatamente. vezes, é bom. Perfeito. Então, você tinha passado um grupo, todo mundo riu, é bom. Vou fazer então, lá na frente. Exatamente. E aí eu lembro de o Jô, você, o que você faz? Então, então tá bom, o palco é seu. E ele se afastou assim... E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda, e eu expliquei mesmo mais ou menos. Então vou explicar, tem o Rui, tem a Vani, então eles estão em casa. Aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo, é meio lunático aquilo que eu fiz. E a plateia levou tipo uns 30 segundos para entender aquilo. E você pulando meio Chaves vendendo churros, né? Exatamente. Eu falava, o Rui não sei o quê. Vani acha que não sei o quê. O Rui vem para ser não sei o quê. Vai não sei o quê. E aí eu lembro desse momento da plateia não rindo e uma angústia minha, e de repente teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico. Teve um cocô, sei lá, um cagar, alguma coisa assim. Que daí teve um... Aí eu, opa, risada. Aí começou... Aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. Eu fazia uma piada, ria. Fazia uma piada, ria. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei pro lado, o Jô tava rindo.
Aí carimbou, né? E aí, aí eu lembro assim, eu tava tão louco fazendo que eu lembro dessa imagem assim, eu fora de mim, me assistindo, eu me vendo fazer aquilo, eu olhando a plateia rindo, e aí eu lembro nesse momento a ficha caindo finalmente. Para usar essa expressão do século XII a.C. A ficha caiu. Ali eu olhei e falei, entendi. É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem. Eu quero fazer as pessoas darem risada. Eu sei fazer isso. E é assim que eu me sinto inteiro. Então eu nem pensei, eu quero ser ator. Eu pensei, eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou, todo mundo riu. O Jô veio, que coragem, você vai pra lá pro teu lugar e tal. Porque noção não tem, né? Parabéns pela coragem. Isso eu gravei em junho. E aí eu gravei, eu gravei em junho de 2002. Aí eu saí de lá, imediatamente liguei pra minha tia no Rio, e falei, tô indo pro Rio ser ator. Ela, como assim? O que é isso? Porque a família da minha mãe é do Rio. Eu sou carioca, a família da minha mãe toda é do Rio. E aí eu falei, tô indo pra aí. Eu já vi 2 escolas, eu vi a Cal na internet, a Casa das Artes Laranjeiras, de formação de ator, e vi uma faculdade de cinema, e eu tô indo pro Rio. Ela, mas você falou com seus pais já? Eu falei, não. Ela falou, meu Deus, mas você não pode fazer, vai parecer que eu que tô falando pra você vir pra cá. Eu falei, não, eu tô indo, eu vou arranjar uma casa. E aí minha tia falou, não, você vai morar aqui comigo, eu vou dar um jeito aqui. Eu falei, não, mas não precisa, não, claro que você vai morar aqui, mas fala primeiro com seus pais. E aí eu fui avisando as pessoas, eu deixei meus pais por último, e foi muito curioso, porque esse meu jeito de ser, de fazer teatro, de ser engraçado, de narrar coisa, de fazer a monga, meus pais não faziam a menor ideia disso. Então, quando eu falei pra eles... Em casa você não era assim. Não, eles tomaram um susto. É como se agora a Cris, amanhã, falasse pra você, então, eu vou virar veterinária, tô indo embora. Aí você vai falar, mas da onde? Não, eu tenho uma clínica há 8 anos. Há 8 anos eu cuido de cavalos, eu castro boi. Aí você, caralho, como assim? Então, meu então pai... foi até bom você tocar nesse assunto. E aí meu pai, eu lembro, meus pais eram separados, ainda são, e aí eu fui falar primeiro com meu pai, e aí eu falei, eu vou fazer pra você o que eu fiz no Jô. E aí eu imitei, fiz os normais pra ele. E eu lembro dele falando assim, ele falou, olha, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu sei que isso é igual ao que eu vejo na TV. Então eu acho que você tem que fazer isso que você quer mesmo. Nossa, que incrível. Ele falou, agora é a hora, vai, você tem 18 anos, erra, qualquer coisa você volta. E aí eu fui falar com a minha mãe, que também tomou o maior susto da vida dela, falou, como assim? E aí eu imitei também pra ela. Eu falei, é isso que eu quero ser ator. Ela falou, mas você vai fazer o que com a faculdade? Vai trancar? Eu falei, não, eu vou abandonar, eu vou embora da faculdade. Não, mas é bom ter, eu lembro das minhas tias falando, não, mas não é melhor de repente, porque lógico, você não incentiva nenhum jovem a ir embora e largar tudo. Você É fala, bom ter um plano B. Claro, bom ter um plano B. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. E, assim, eu entendia que eu estava na minha razão, mas eles também estavam na deles de falar assim, mas tranca. Eu falei, não, eu nunca mais vou voltar para cá. Eu já achei o que eu quero fazer e é isso.